E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de agora trazendo tudo do nosso querido tricolor que enfrenta a LDU de Quito amanhã pela Copa Libertadores da América. Vamos estar trazendo todas as informações sobre esse jogaço. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos os dias. E já comenta aí qual para você deve ser a escalação ideal para o jogo de amanhã. Simbora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, a gente vai falar bastante de São Paulo e dessa decisão de amanhã. Créditos, direitos autorais eu deixo aí na descrição, sem mais enrolação já sabe, simbora pro vídeo. Primeiro minuto ao último minuto. O Crespo tem muitas opções, tanto que a gente não sabe direito qual vai ser a formação, especialmente na parte meio campo e ataque, só que eu sou o defensor de que o time tem que agredir também a LDU. São Paulo jogou 3 vezes aqui em Quito contra a LDU, em competições oficiais, perdeu as 3, e nas 3 foi amassado. Né? E o São Paulino tem na lembrança o jogo contra o Atlético Nacional de Medellín, uma formação que aparentemente era para controlar o jogo e não foi suficiente. O São Paulo teve muita sorte naquela oportunidade. Aqui a gente espera uma atuação diferente desse São Paulo mais parrudo que você citou, Edu. Então já vou logo de cara te perguntar. Como jogou em Medellín com 3 volantes, Bobadilla, Alisson e Marcos Antônio, ou você tiraria um deles, no caso o Alisson, para jogar com o Rodriguinho? E mais, quem seria o companheiro ideal do Luciano no ataque? Dineno, que marcou no final de semana, Rigoni, que chegou e estreou, ou quem sabe Tapia, ou quem sabe Ferreirinha, que tá vindo de lesão, quem que você colocaria ao lado do Luciano? Primeiro do meio campo, o Rodriguinho evoluiu demais na mão do Crespo, tem feito jogadas espetaculares, é um cara que pode ser um diferencial pro São Paulo, inclusive para pegar a bola e arrancar. Transição rápida, o Crespo não é de ficar trabalhando tanto a bola o time dele, então o Rodriguinho para mim tem que jogar. O Alisson até veio de lesão e tudo mais, pode esperar um pouquinho. Ah, mas você vai abrir o jogo contra o Atlético Nacional, o São Paulo jogou com o Alisson, com o Bobadilla e o Marcos Antônio, foi amassado. Então não quer dizer que você colocar o Rodriguinho, o São Paulo vai ficar exposto demais. E na frente, considerando que está bem fisicamente, mostrou isso na sua reestreia, eu iria com o Rigoni à frente com o Luciano. O Rigoni já foi muito bem em Libertadores com o São Paulo, partidaça contra o Racing, então eu iria com ele na frente. Bem, é isso, a gente vai seguir por aqui, a LDU é a terceira colocada, o Bueno apurou, a gente apurou durante o dia, há um respeito muito grande pelo São Paulo, maior do que o Atlético Nacional de Medellín, e há, claro, toda uma confiança no trabalho do brasileiro Thiago Nunes, que deu uma mudada nesse esquema da LDU desde que chegou. E durante a programação, Bueno, a gente volta com muito mais desse jogaço. Jogaço histórico, emoção, Libertadores. Boa, segue com você, Bruno. Boa sequência de Sport Center. Obrigado, Edu, Bubu, pra vocês também, tá, gente? Com o Botafogo, não tô comparando Botafogo e São Paulo, mas jogando no Newton Santos, gerou muita dificuldade pro Botafogo. O Botafogo não conseguiu ser tão superior quanto se esperava dentro de casa, até para construir uma vantagem. Pelo contrário, ele deu em determinado momento do jogo, era melhor que o Botafogo. E foi para casa com o resultado mínimo e conseguiu reverter o resultado. Então, assim, é um time organizado, é um time que tem as suas virtudes, não só pela altitude, mas também na velocidade, na transição rápida. É um time perigoso, Edu. O Breyer, ele falou Luciano, deixa um. Luciano pode ser um cara que pode surpreender ali a favor de São Paulo? O Luciano se espera isso, né? Tem um poder decisivo para aparecer nessas horas, mas é que nesse jogo, né, o São Paulo precisa ser muito pragmático. Aí, ao contrário de Palmeiras, que é só lidar com o ambiente, empolgação da torcida, tem o fator altitude que te obriga a jogar numa rotação abaixo, a dosar mais o jogo e olhar as virtudes do outro time. O Botafogo foi surpreendido porque o David Ancelotti, de certa forma, não estudou da forma correta a maneira de jogar da LDU. A LDU sempre joga, em todos os jogos, pressionando o adversário, com a bola, tenta envolver ainda mais na altitude e fora de Thiago Nunes. E fora de casa é assim também. O Thiago Nunes joga dessa maneira. Então, o São Paulo entendendo isso, sabendo desacelerar o jogo na hora certa, não nesse pode momento... entrar na loucura. Se entrar na loucurada... Na loucura do Bubu, principalmente. Nessa aí não pode entrar. Mas o São Paulo, sabendo lidar com isso, eu vejo que tem tudo para vir com um bom resultado para decidir no Morumbi. Muito bem, olha, eu recebi um vídeo aqui do Leandro, do Choque de Cultura, Leandro Ramos. Eu não vi ainda, mas certamente falando alguma coisa do nosso... Você recebeu o vídeo da diretoria também? A direção, ela adora a nossa parte criativa. Mas a gente vai mostrar o vídeo do Que é muito bom. Vamos agora para... Pachecão, tá na hora do Tricolor no Gazeta Esportiva. Marina Buffon vai explicar a pedreira que o time do técnico Hernan Crespo tem pela frente amanhã pela Libertadores. Boa noite, Mar.
Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. É pedreira mesmo, viu? O São Paulo, inclusive, acabou de desembarcar lá em Quito, no Equador, que está mais ou menos aí a 2.700 metros acima do nível do mar. Vai jogar na altitude, portanto, aí o São Paulo. São Paulo que vai para a saída das quartas de final com o time praticamente completo dentro daquilo que o técnico Hernan Crespo já estava podendo contar. Lucas não viajou, Oscar também não. Claro, o Caleri viajou sim, mas para dar apoio ao grupo. O Luiz Gustavo, que se recuperou do tromboembolismo pulmonar, ficou aqui em São Paulo. Então essa viagem aconteceu no período da manhã. Eles desembarcaram agora há pouquinho por lá. Vão fazer ainda hoje uma ativação no hotel para essa partida de amanhã. E aí você falou de pedreira, né? Primeiro, a altitude, como a gente já sabe que é difícil jogar por lá, os jogadores sempre falam sobre isso. Segundo, casa do rival, sabemos disso também. Agora, a Casablanca, que é aí o estádio Rodrigo Paz Delgado, que é o estádio da LDU, vem sendo um grande fantasma para os times brasileiros nessas competições Sul-Americana e Conmebol Libertadores nesses últimos anos. E por quê? Porque dos últimos 8 jogos disputados pela LDU no estádio Casablanca, ela não perdeu nenhum, uma invencibilidade de 8 partidas, inclusive com São Paulo aí no meio, viu, gente? Olha só, são 4 vitórias e 4 empates aí no período entre 2021 e também esse ano 2025, que pegou tanto o Botafogo quanto o Flamengo. O Flamengo na fase de grupos e o Botafogo acabou sendo eliminado depois de perder lá por 2-0. Mas a gente tem aí jogos desde 2021 da LDU com o Atlético Paranaense, pela quartas da Sul-Americana, teve também com o Atlético Goianiense, Botafogo, o São Paulo em 2023, que perdeu lá na Sul-Americana por 2-1, acabou fazendo 1-0 aqui em São Paulo, mas acabou sendo eliminado nos pênaltis naquela ocasião. Lá em Quito, no Equador, quem fez o gol foi o Lucas Moura, tá? Que tá nesse elenco, mas como eu falei para vocês, acabou não viajando. Depois disso ainda teve Botafogo, Fluminense pela Recopa Sul-Americana, perdeu por lá também, Flamengo e novamente o Glorioso neste ano. 4 vitórias, 4 empates então aí para a LDU dentro dos seus domínios, o que acaba colocando ainda mais pressão para o São Paulo. Porém, a gente sabe que o Tricolor nessa Libertadores está mandando fora de casa também. Afinal, não perdeu ainda fora do Morumbis, são 3 vitórias e 1 empate na competição, 3 vitórias na fase de grupos, 1 empate que aconteceu nas oitavas de final contra o Atlético Nacional. Então é isso, gente. Amanhã esse jogo vai ser dificílimo para o São Paulo por conta da altitude, por conta da própria Libertadores, é claro, e também por conta desse retrospecto aí da própria LDU dentro da Casablanca. Tá certo, gente? Eu volto para vocês comentarem aí sobre essa situação. Significa alguma coisa? Não significa? Quero saber de vocês. Tipo, sei. Tomava. Agora você toma o quê? Cerveja. Não era por causa de futebol. Abafa o caso. Ô, Silvio, mas fala uma coisa pra mim. O fato de ser na altitude, da LDU ter essa invencibilidade tão grande contra times brasileiros, você não acha que é um fator que tem que ser considerado? A altitude, você viu o Brasil, o que aconteceu contra a Bolívia? Retrospecto, números são interessantes, são importantes, mas para mim não impactam tanto assim no jogo como, por exemplo, a altitude, as condições climáticas, um time visitante enfrentando esse tipo de diferença, de dificuldade. E o que realmente entra em campo talvez seja mais o retrospecto recente dos times, como os times estão se comportando nesse momento, às vésperas desse jogo. Né? E me parece que o São Paulo está numa boa fase, todo remendado, com um monte de gente machucada, desfalques no ataque principalmente. Mas o Crespo está dando conta do recado, time competitivo, está fazendo jogos competitivos, não são necessariamente bons jogos, mas são jogos... Não são brilhantes, mas exatamente. São efetivos. E eu acho que o São Paulo tem todas as condições de passar para a semifinal, dá para apontar o São Paulo também como um dos candidatos a título, aí sim pela história, mas trazendo muito mais para o momento, porque o São Paulo está jogando... É difícil ganhar do São Paulo. O São Paulo é um time raçudo, é um time que entrega tudo, mesmo com desfalques. E tem ainda a questão do histórico, que é menos relevante, mas entra um pouquinho em campo também. Entra. Eu me arrisco a dizer que se o São Paulo conseguir trazer de Quito até uma derrota de um gol de diferença, o São Paulo passa. Porque o Morumbi lotado, a LDU é um time... que não é um time bobo, mas jogando em casa, com todo esse ambiente, clima e altitude, é realmente um time difícil de ser batido, né? Tanto é que as 3 vezes que o São Paulo foi lá, perdeu as 3 e 2 de goleada. Então, não é fácil pegar a LDU lá.
Então por isso que eu digo, se ganhar, maravilhoso, mas se até perder por 1 de diferença no Morumbi, reverte, porque o São Paulo tem mais time que a LDU. O problema lá é a altitude de 3.100 metros. Ali é complicado. Mas que jogue o que não jogou, por exemplo, no jogo de ida contra o Atlético Nacional na fase anterior, que o São Paulo foi saco de pancada, não tinha altitude. E voltou vivo, sei lá como, e classificou-se aqui no Morumbi. E antes que me chamem de tonto, daquele jeito. Eu sei que Quito tem 2.800 metros de altitude, mas o estádio Casablanca fica a 300 metros a mais do que Quito. Então são 3.100 metros de altitude no local do jogo, só para deixar claro. Tá bom. O Corinthians abriu as portas do CT Joaquim Grava hoje. Mais uma questão de saúde do que uma questão de aproveitamento no time, já que na posição dele o São Paulo tem vários jogadores, mas ele foi liberado para voltar a jogar. Ele voltar a ser atleta profissional, depois da questão da embolia pulmonar, ele está liberado a partir da semana que vem para fazer treinamentos completos, participar de jogos e tudo mais. Depois desse tempo todo parado, né? Então. São 2 jogadores. Vai ser muito difícil ele voltar em ritmo ainda esse ano, né? Talvez exatamente. Ele tem participado sempre é um dos líderes do time das questões lá, vai nos jogos, no vestiário e tal. Mas agora ele pode, de fato, treinar normalmente, ser relacionado para algum jogo, se o Crespo assim entender. O Caleri foi para Quito, como tem ido em todos os jogos do time, mesmo fora de casa. Ele foi por conta, foi para o Panamá, pegou aquela escala, não foi no ônibus da delegação, vai encontrar a delegação em Quito, evidentemente não para jogar, mas para fazer parte, como capitão que é. E aí o São Paulo vai com essa dúvida. Mas não dava para ele ir junto, cara? Eu acho que ele tinha outras coisas a resolver, foi para o Panamá e tal. Vai chegar antes, eu acho, do resto da delegação, pelo que eu entendi. E a delegação tem lá os 3 novos inscritos, né? O Rafael Tolói, o Mailton e o Rigoni. Foram inscritos nessa etapa. E existe uma dúvida do Crespo no ataque sobre o companheiro do Luciano e também no meio de campo sobre o que fazer. Acho que essa é a principal dúvida. Colocar um meia ou colocar um volante? Colocar um meia, ele só tem o Rodriguinho. Colocar um volante, ele tem algumas opções. Ele tem o Pablo, ele tem o Alisson. Vai jogar com o Marcos Antônio e Bobadilha. Foi, mas acho que também por uma opção equivocada dele, que aliás se repetiu no jogo contra o Botafogo, que é mudar o posicionamento do Marcos Antônio. Como o Marcos Antônio contra o Botafogo foi o que o Alisson foi na Colômbia. O Marcos Antônio não é 10, Alisson não é 10. E ele gosta, como é que gosta de jogar o Crespo? Com 2 volantes lado a lado, sem posição fixa, e um meia na frente. É um triângulo cujo vértice é o número 10. Naquele momento ele tentou simplesmente repetir Marcos Antônio e Bobadilha lado a lado e colocar o Alisson de 10. Contra o Botafogo, Luan e Pablo lado a lado, Marcos Antônio de 10. Não deu certo. Eu comecei a perguntar, mas por que raios ele não tenta alguma vez o triângulo com vértice invertido? Ou seja, um primeiro volante e os outros 2 sem 10. 2 8 e um 5. Né? Como vários times jogam. Porque eu acho que é a opção mais indicada, sobretudo para quem joga contra um time contra a LDU na altitude, que chuta muito de média distância. O São Paulo, na Colômbia, contra o Nacional de Medellín, ele não teve a bola e não defendeu. O meio de campo do São Paulo, ele via a bola passar para lá e para cá, assim, né? E acho que com o triângulo invertido, ele poderia controlar melhor essa parte defensiva, ao menos. Aí eu falei, mas ele já fez isso. Aí eu lembrei, no jogo contra o Atlético Mineiro, recente, ele jogou com Pablo, Marcos Antônio e Bobadilha. Para mim, seria a melhor opção. Pablo de primeiro volante, Marcos Antônio de 8, Bobadilha outro 8. Contra o Atlético, ele jogou assim no Morumbi, ganhou o jogo 2-0. O Pablo fez um gol, aliás, né? E o Tapia depois fez o segundo gol. Pode ser que ele adote isso, ou ele arrisque e jogue com o Marcos Antônio Bobadilha e o Rodriguinho de 10. Né? Sem primeiro volante. O Thiago aqui, sem faceirice de triângulo na altitude, diz aqui o Thiago Freitas. Mas qual que é o triângulo vai ter, ou de um vértice aqui ou um vértice ali. Ou é o triângulo. O triângulo vai rolar. Ou ao contrário. Não tem outra.
Como é que é o nome dele? Thiago. Como é que é? Faceirice? Sem coisa de faceiro, jogo faceiro. Queria atacar E aí, muito, Massa, então. 3 volantes, triângulo invertido, faceirice, o que você faria? Vai ter que ter muito twist escarpado aí nesse triângulo aí do Arnaldo para poder sobreviver ao jogo lá contra a LDU, né? É mais simples que parece, né? Em vez de ter um 10, você tem um 5. Não é nada de... Isso, sai o Rodriguinho e entra o Pablo. Ou um ou outro. Cara, eu não tiraria, eu gosto tanto do Rodriguinho, cara, jogador que tem personalidade, tem entrado bem, porque se você inverte aí o triângulo, como o Arnaldo está dizendo, né, com o Bobadilha e o Alisson, eles vão Marcos precisar... Antônio seria, né? Com o Marcos Antônio e o Bobadilha, né, eles vão precisar fazer um trabalho muito grande, né, como diria Arnaldo Ribeiro, no box to box. Exatamente. E na altitude, velho, cansa, sabe? Cansa. Então, talvez fosse melhor ter os dois lado a lado e o Rodriguinho mais à frente, para você, pensando na questão física, altitude e tal, ter uma saída melhor com o Rodriguinho. O São Paulo não pode, assim como o Palmeiras hoje, não poderá amanhã ficar sentado lá atrás esperando a hora passar e o oxigênio chegar. Entendeu? E vai ter que sair um pouco, porque senão o adversário cresce muito. Aquilo que aconteceu, São Paulo e Atlético Nacional, se repetir, o São Paulo volta desclassificado. Aquele dia, ele só vai jogar amanhã porque ele deu mais sorte do que juiz e voltou vivo para o Morumbi. Senão, ele estaria fora da competição numa situação normal do Atlético Nacional. Eu acho que aquilo tem que servir de exemplo em termos de postura. Eu tenho dúvida se o Ferrares deve jogar, certo? Não sei. Eu acho que sim. Eu tenho dúvida porque ele joga muito mal na eliminatória. Muito mal. Ele vinha muito bem no São Paulo. Eu não sei até que ponto o tamanho do baque que esses venezuelanos tiveram ao ficar fora da Copa do Mundo, que era o sonho dos caras. Eles deixaram tudo que eles tinham. Era toda a concentração, foco, cabeça, corpo, se recuperando para poder pôr o país pela primeira vez, no mínimo, numa repescagem com chance de ir para a Copa. E de verdade eu não sei como ele está sentindo isso e ele está dessa maneira. O Martínez não foi nem viajar lá para o Rio e aí o clube falou, recebeu uma pancada tal durante o jogo. Ele terminou o jogo, o Corinthians anunciou uma pancada nele e tal, ele nem para o jogo ele foi contra o Fluminense. Então não sei como esses caras estão em termos de volta para o foco do clube e tudo mais. Mas eu acho que é isso, assim, o São Paulo tem o jogo do Atlético Nacional como exemplo. Não dá para repetir, a gente pode não dar sorte de novo e acabar tudo aqui amanhã à noite. Aliás, Vessone, em relação especificamente ao Ferrares, na eliminatória anterior, foi ele que cometeu os 2 pênaltis em Medellín. Bem lembrado. Ele cometeu os 2 pênaltis em Medellín. Verdade. Na volta ele jogou muito bem, é verdade. E aí até no lance do pênalti do Atlético Nacional é quando, lá por conta da briga de Medellín, o ilustre camisa 10 Cardona do Atlético Nacional Medellín vai devolver para ele. Devolver para ele, toma amarelo e é expulso. Mas ele foi muito mal em Medellín e depois jogou bem aqui. Mas ele foi muito mal em Medellín também. Nossa, teve essa que eu já tinha esquecido. O Atlético Nacional fez de tudo para ser eliminado. Isso. E conseguiu. O São Paulo também, né? Se você pensar do outro lado também. É verdade. Principalmente no primeiro jogo. Exato. Agora, por que isso, hein? Por que o São Paulo faz o que está fazendo no Campeonato Brasileiro, fazendo um campeonato muito bom, né? Desde que o Crespo assumiu, e na Libertadores... São Paulo e LDU se enfrentam amanhã. E, sinceramente, eu já estive mais nervoso, confesso pra vocês. Há muito tempo, eu não sentia uma confiança tão grande no time do São Paulo. Eu não sei se vocês também sentem isso. Eu sei que o jogo vai ser difícil, que o jogo vai ser um jogo doído, chato. O time da LDU, um time encardido, altitude, não sei o que, pau. Eu sei disso. Mas eu, de certa forma, tô tranquilo demais. Confesso que no ano passado, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, eu tava mais nervoso.
E isso é culpa, entre aspas, do time do São Paulo e do trabalho do Hernan Crespo, que passa uma confiança para a torcida que há muito tempo o torcedor não vivia. Há muito tempo o torcedor São Paulino não sentia essa confiança no time. Não é a confiança de o São Paulo vai chegar lá, vai amassar a LDU e vai vir classificado de lá. Não. É o sentimento de o São Paulo vai lá, não vai ser um time medroso, vai ser um time que, independente do que acontecer no jogo, vai ter uma ideia de jogo, vai saber o que fazer, pode vir de lá com a derrota, pode vir de lá com o empate, pode vir de lá com a vitória, mas não vai ser um time perdido. Não vai ser um time desorganizado. Essa é a confiança que eu sinto no time do São Paulo. No trabalho do Hernan Crespo. Um time organizado que sabe o que fazer dentro de campo, que há muito tempo a gente não via. Há muito tempo nós não víamos um São Paulo tão organizado como o de hoje. Muito tempo nós não víamos um São Paulo que constrói os seus resultados de maneira justa. Eu sei, o futebol ele não é justiça, mas os jogos que o São Paulo vence, ele vence de maneira justa. Não é aquele jogo que você é amassado, tem um cruzamento na área, você faz o gol e vence de 1-0. Não é aquele jogo que você não cria absolutamente nada, mas no final de jogo tem uma roubada de bola, acontece alguma coisa e você vence por 1-0. Não. O São Paulo constrói para mais. O São Paulo cria, o São Paulo por boa parte dos jogos tem o controle da partida. É um time diferente, é um time confiante, é um time que sabe o que faz. Isso não significa que o jogo não vai ser um jogo difícil. Eu prevejo um jogo bem difícil, bem chato, bem encardido. O time da LDU é um time bem organizado, o Thiago Nunes está lá. É um time bem organizado, deu muito trabalho pro Botafogo quando eles jogaram aqui no Newton Santos e se classificaram lá. Tende a ser um jogo bem rápido, sabe? A bola no... O São Paulo, lógico, pode tentar cadenciar isso e quebrar o ritmo do jogo? Pode. Mas lá eles tentam fazer o jogo correr, o jogo andar, é bola, reposição de bola rápido, é tentativa de ataque rápido, é correria. Não vai ser fácil, mas eu sinto confiança no time do São Paulo. Eu acho que esse time não chegou a hora ainda dele. São Paulo ainda pode chegar mais longe na Copa Libertadores da América, eu sinto isso, porque é um time extremamente organizado, um time que tá dando orgulho pro torcedor. Eu, como São Paulino, fico feliz em ver o São Paulo jogando do jeito que tá jogando. Fico feliz. A grande dúvida é no meio de campo. Se ele entra com mais um volante, né, como entrou contra o Nacional, ou se ele coloca o Rodriguinho para fazer aquela função, ou se ele recua o Rigoni para fazer aquela função de meia e coloca Luciano e Dineno, Luciano e Tapia, Luciano e Ferreirinha, Luciano e mais um. Eu acho que talvez o correto a se fazer seja colocar o Rodriguinho ali para você ter qualidade, para você preocupar o time adversário. No jogo contra o Nacional não adiantou nada, você encheu o time de volantes, o time ficou exposto. Ficou exposto não, o time além de não criar, não fez tanta diferença assim. Então, acho que o São Paulo pode não tentar arriscar, mas pode ir pra jogar. Pode ir pra jogar. Se Deus quiser, o São Paulo amanhã vai fazer um grande jogo, vai vir de lá classificado. É um time cascudo, é um time que tem jogadores, os principais jogadores estão fora, mas você tem um trio de zaga extremamente confiável. Até acho que o Rafael Tolói vai entrar de titular. Você tem um trio de zaga altamente confiável, você tem a dupla de volantes que vinha jogando muito bem, o Marcos Antônio e o Bobadilla. O Enzo vem sendo uma das excelentes surpresas do São Paulo. Porque quando chegou totalmente desacreditado. Hoje é uma das peças fundamentais do São Paulo. E você tem o Luciano, que tem dias que o Luciano é decisivo. Eu espero que amanhã seja um dia do Luciano decisivo. O Luciano ele tem duas vertentes. O Luciano decisivo e o Luciano chiliquento. Espero que amanhã seja o Luciano decisivo, o Luciano que faz gol, o Luciano que irrita o adversário, o Luciano que parte da torcida adora e ama. Espero que esse Luciano esteja em campo amanhã. E acho
que temos tudo, talvez não uma vitória, mas fazer um bom jogo, vir de lá com empate para decidir aqui no Morumbi, que também não vai ser um jogo fácil. Deixa a sua opinião aí, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!